Já se sabe que o estudo da orientação sexual é complexo e que sobre ela agem fatores genéticos, biológicos, psicológicos e socioculturais. Nos direcionaremos aqui para apenas um desses fatores, os fatores genéticos. No século XVIII, predominava o modelo do sexo único, em que a vagina era entendida como um pênis interno que não havia se desenvolvido suficientemente. As mulheres seriam, então, um homem menos perfeito. Em sequência, surgiu a ideia da existência de dois sexos opostos a partir de características anatômicas intrínsecas. Os primeiros teóricos da homossexualidade defendiam a ideia de uma alma feminina em um corpo masculino, em que viam o homossexual como pertencente a um terceiro sexo. Assim, a homossexualidade não seria uma patologia, mas sim uma variação natural do instinto sexual. Karl Orrex defendia a não criminalização da homossexualidade, afirmando que ela não seria algo monstruoso ou condenável, mas sim uma espécie de hermafroditismo da mente, cuja origem biológica e inata impossibilitaria uma cura ou mudança do objeto de paixão do homossexual. No modelo de dois sexos, ser mulher é relacionar-se sexualmente com homens e vice-versa, tendo como objetivo primordial a reprodução. Assim, sob uma visão dualista, típica dos séculos XIX e XX, um homem homossexual seria visto como um homem afeminado ou menos masculino. É importante lembrar que usar o termo orientação sexual ao invés de opção sexual é o mais adequado. O termo opção remete à ideia errônea da capacidade de escolher, de forma voluntária e consciente, qual orientação sexual apresentar no decorrer da vida. O fato de traços que reduzem a fecundidade terem se mantido durante a evolução desperta muito interesse científico. Caso um traço como a homossexualidade, que tem um impacto negativo sobre o sucesso reprodutivo do indivíduo, esteja de alguma forma ligado a genes, este traço deve trazer alguma outra vantagem. Entre as hipóteses sugeridas encontram-se a vantagem do heterozigoto, que sugeria que os genes relacionados à homossexualidade estariam também relacionados à submissão. Os machos tendem a exercer relações de dominação nos grupos em que vivem, se envolvendo em conflitos e diminuindo suas chances de sobrevivência e reprodução. Assim, uma tendência de dominação moderada poderia ser vantajosa para alguns indivíduos. Heterozigotos para genes dominantes da homossexualidade poderiam exibir tal tendência moderada. Propôs-se, então, um elo hipotético entre possíveis genes para dominação e submissão e a origem e persistência da homossexualidade. Autores afirmam ainda que a persistência de genes que contribuíssem para a homossexualidade seria causada pelo altruísmo das pessoas homossexuais, o que para sociobiólogos teria sido um importante elemento no início da organização social dos humanos. Uma pesquisa norte-americana aponta a existência de um ou mais genes ligados à orientação sexual na região XQ28. A pesquisa foi realizada com irmãos gays que o heredograma sugeria possível transmissão materna dos genes que contribuiriam para a homossexualidade. O estudo indicou uma correlação entre homossexualidade nessas famílias e marcadores na região XQ28. Cada indivíduo compartilhava os mesmos marcadores apenas com seu irmão, e nenhum marcador foi identificado como igual para todos os 66 sujeitos do estudo. Irmãos heterossexuais não foram incluídos no estudo, com base no argumento de que estes poderiam até apresentar os tais marcadores, mas os genes relacionados a essas áreas poderiam ter penetrância incompleta, e isso viria a mostrar que mais fatores, além dos genes, seriam responsáveis pela orientação sexual. Os pesquisadores só puderam estudar famílias com pelo menos 2 irmãos homossexuais e admitiram que a metodologia não permite estudar indivíduos que possuem parentes homossexuais do lado paterno. Também não foram incluídas mulheres, pois ainda não está claro se a orientação sexual feminina está determinada pelos mesmos fatores que a masculina. Recentemente, uma vasta pesquisa do genoma obteve um resultado significativo das taxas de recombinação entre as regiões 7q36, 8p12 e 10q26, que parecem estar associadas à orientação sexual, mas que ainda precisam ser estudadas com maior cautela. O primeiro indício de que há influência genética na determinação da orientação sexual foi constatado através das pesquisas com gêmeos. A maior parte desses estudos mostra uma concordância maior em gêmeos monozigóticos do que em gêmeos dizigóticos e irmãos não gêmeos e adotados,
o que indica que há uma atuação dos fatores genéticos na definição da orientação sexual. Em 1985, pesquisadores fizeram o primeiro estudo moderno sobre sexualidade. Os resultados estimularam a realização de mais pesquisas acerca das influências genéticas na definição da orientação sexual. Na Suécia, pesquisadores analisaram mais de 3.000 pares de gêmeos. Além disso, eles alegam que os estudos anteriores têm um viés tendencioso, devido ao fato de ter sido selecionada uma amostra de gêmeos voluntários. Esses estudos, no entanto, demonstram uma concordância de no máximo 52% entre gêmeos monozigóticos, o que levou à suspeita de mecanismos epigenéticos, ou seja, fatores que regulam a expressão dos genes e que têm influência ambiental no período intrauterino. A partir disso, foram feitos estudos para entender esses mecanismos. Em um dos mais conceituados, observou-se a correlação entre homossexualidade em homens e a ordem de nascimento dos filhos, de forma que quanto mais irmãos mais velhos se possui, maior a possibilidade do último filho que vir a nascer ter orientação homossexual. Essa chance aumenta na ordem de 33% a 50% a cada irmão mais velho, principalmente quando os filhos tiverem a mesma mãe. Uma hipótese para a ocorrência de tal fenômeno indica que, a cada gestação de um filho homem, a mãe aumentaria sua resposta imune aos antígenos masculinos, apresentando menor compatibilidade celular com o cromossomo Y do feto, sintetizando anticorpos que atravessariam a placenta, influindo na diferenciação sexual no cérebro dos fetos. Entretanto, tal teoria não se aplica às mulheres, explicaria apenas de 15% a 30% dos casos de homossexualidade masculina, e se ela for comprovada, os efeitos dos eventos no útero a longo prazo podem ter alta influência de mecanismos epigenéticos. Há estudos que mostram que a inativação do X pode ser diferente em mulheres com filhos gays e somente com filhos heterossexuais. As primeiras mostram extrema inclinação para a inativação do X em níveis muito maiores do que nas segundas. A taxa de inclinação extrema parece estar positivamente correlacionada com o número de filhos gays. Em um estudo recente, foi proposto um modelo teórico para explicar como marcadores genéticos poderiam levar à homossexualidade. Nele afirma-se que há marcadores específicos do sexo que levam a traços sexuais específicos, e que são normalmente apagados durante a gametogênese, para que o novo possa ser colocado. Se isso não ocorre e eles são carregados para o zigoto, o desenvolvimento dos traços sexuais podem ser diferentes do sexo daquele indivíduo. Além disso, a sensibilidade à testosterona é diferente conforme o sexo. Homens apresentam maior sensibilidade e as mulheres menor. Assim, uma marca epigenética feminilizante fará fetos XY menos sensíveis ao andrógeno e com maior probabilidade de serem homossexuais. Outros pesquisadores concordam em parte com essa teoria e argumentam que, embora uma relação causal entre dimorfismo nos marcadores genéticos e os traços homossexuais ainda precise ser mostrada, há uma literatura extensa de marcadores específicos associados com diferenças no cérebro. Eles discordam, no entanto, na afirmação de que a sensitividade ao andrógeno via marcas epigenéticas vão resultar em homossexualidade nos dois sexos. As pesquisas não corroboram com essa teoria. Por exemplo, o linkage XQ28 só é relacionado à homossexualidade em homens, e além do mais, mulheres parecem possuir sexualidade mais fluida, pois são mais atraídas pelos dois sexos que os homens. Ademais, os níveis de andrógeno pré-natal se mostraram importantes apenas na determinação da sexualidade feminina, e não há relatos que demonstrem que a experiência de indivíduos XY hipovirilizados estejam relacionados com o aumento da atração por outros homens. Estudos de animais demonstram que os níveis de hormônios pré-natais em roedores têm conduzido a mudanças no acasalamento e comportamento sexual. No entanto, a mudança do comportamento sexual de estereótipos sexuais não é o mesmo que mudar a orientação sexual, como em machos que mudam o padrão de acasalamento. Além disso, essas mudanças acontecem com exposição a hormônios muito maior que o nível natural. Por outro lado, a exposição pré-natal de andrógenos em mulheres parece influir sobre sua orientação sexual. Os dados mais fortes para essa visão são os de mulheres que têm uma doença genética conhecida como hiperplasia adrenal congênita. Essas mulheres teriam recebido níveis excessivos de hormônios andrógenos durante o desenvolvimento fetal. Em algumas, eles são altos o suficiente para causar a masculinização da genitália externa. Como essa doença pode ser fatal se não controlada, essas meninas iniciam tratamento imediatamente após o nascimento, o que traz seus níveis de testosterona pós-natal de volta ao nível comum.
A proporção de mulheres adultas com essa doença que se identificaram como lésbicas é muitas vezes maior do que na população geral e está correlacionada com a androgenização pré-natal. Estudos de meninas com essa condição repetidamente demonstraram que elas são masculinizadas em outras características cognitivas sexualmente dimórficas. Mulheres portadoras dessa doença são casos que evidenciam o funcionamento das diferenças anatômicas como marcadores dos níveis anormais de hormônios. Um exemplo são os estudos que indicam que a proporção entre os comprimentos do segundo e quarto dedos está relacionada à orientação sexual feminina, de forma que elas teriam uma proporção menor entre esses dedos quando comparadas com outras mulheres. Sugere-se que a diferenciação sexual na proporção dos dedos provavelmente começa entre a sexta e a nona semana de gestação, implicando que o período crítico para o desenvolvimento da orientação sexual também começa aproximadamente durante esse intervalo e se estende até algum tempo depois disso. Mas por que a proporção dos dedos e orientação sexual não foram relacionados de forma mais direta nos homens? Imaginava-se que, se a testosterona pré-natal masculiniza tanto a proporção dos dedos e orientação sexual feminina, teria efeitos semelhantes em homens. E uma das explicações para essa incongruência é a probabilidade de que a orientação sexual seja multifatorial e ontogeneticamente heterogênea em ambos os sexos. É possível que a sexualidade dos homens gays seja suficientemente diversificada no desenvolvimento, e que mesmo que às vezes resulte de sinais de andrógenos pré-natais sexuais atípicos, outros casos de desenvolvimento podem enfraquecer uma correlação com a proporção dos dedos, como a resposta imune materna devido à ordem de nascimento dos irmãos. Além disso, os dados sugerem que a sexualidade masculina pode, por vezes, resultar de uma androgenização reduzida e, por vezes, de uma androgenização elevada. Algumas estruturas cerebrais também se mostraram diferentes entre homossexuais e heterossexuais, e os estudos se concentraram quase exclusivamente em homens. Descobriram na área pré-óptica do hipotálamo humano o núcleo intersticial do hipotálamo anterior número 3, que foi significativamente maior em homens do que em mulheres. Estudos posteriores mostraram que esse núcleo é significativamente menor nos homens homossexuais do que nos homens heterossexuais, e também um tamanho essencialmente igual ao observado nas mulheres. Autores afirmam que alterações nos níveis dos hormônios pré-natais podem afetar também o tamanho e a morfologia dos órgãos genitais. Se os hormônios pré-natais são responsáveis pela diferenciação das estruturas cerebrais e pela orientação sexual dos sujeitos, além da alteração do tamanho e morfologia dos órgãos genitais, por que não há diferenças nos órgãos genitais dos hetero e homossexuais? Uma possível explicação é que a diferenciação genital ocorreria no início da gestação, enquanto que a definição da orientação sexual ocorreria mais tarde. Procurando possíveis diferenças nos órgãos genitais de homens heterossexuais e homossexuais, concluiu-se que o pênis dos homossexuais era maior no tamanho e na circunferência do que os heterossexuais. A explicação dada é que em homens homossexuais, juntamente com características mais femininas que refletiriam um declínio tardio, porém permanente, da testosterona pré-natal, haveria também características mais masculinas que refletiriam os primeiros efeitos da testosterona pré-natal. Uma dessas características mais masculinas seria justamente a presença de um órgão genital maior. Um conjunto de estudos investigou as chamadas emissões otoacústicas, que são mais frequentes em mulheres do que em homens. Tais emissões se mostraram menos frequentes em mulheres homossexuais, sugerindo uma exposição a maiores concentrações de andrógenos do que o habitual durante o início da vida. Nota-se, então, que há vários estudos acerca deste tema, mas são muitas vezes contraditórios e não conclusivos a respeito do quanto os genes influem sobre a sexualidade, embora a influência genética seja inegável. Cabe, então, à nova geração de pesquisadores aprimorar os estudos desse campo tão atual para o melhor esclarecimento das variáveis que interferem na orientação e a correlação entre elas.